Imaginem por um momento um drone gigante voando sobre as dunas de uma lua distante cheia de mistérios e segredos a serem descobertos. Esse é o plano para Titã, a maior lua de Saturno que, como vocês vão descobrir nesse vídeo, é muito mais parecida com a Terra do que vocês poderiam imaginar. Mas, por qual motivo eles resolveram enviar um drone para lá, ou melhor, por que Titã e não qualquer outro lugar do Sistema Solar? Então fica comigo que hoje a gente vai fazer uma viagem épica de drone para outro mundo. Antes de continuar, eu queria convidar a galera que gosta de montagens e projetinhos a se inscreverem no glorioso Drone Modefoca, o nosso canal secundário onde a zoeira não tem limites e muito em breve iremos iniciar mais um projeto para restaurar e dar uma turbinada em uma velhazinha FPV que já tinha visto dias melhores. O link tá aqui embaixo na descrição e agora sim vamos continuar com a nossa história. Quando foi enviado a Marte no dia 30 de julho de 2020, fixado ao corpo do rover Perseverance, o pequeno Ingenuity não passava de uma demonstração de tecnologia, ou seja, tinha como principal objetivo validar a ideia de utilizar um veículo aéreo em Marte. Projetado para realizar apenas 5 voos ao longo de 30 dias, ele acabou realizando 72 voos, durante os quais foi capaz de percorrer impressionantes 17,7 km. Eu vou deixar aqui na descrição um link para playlists de drones espaciais aqui do canal, onde vocês vão encontrar diversos vídeos não só sobre o Ingenuity, como também sobre outras missões envolvendo veículos de exploração em outros planetas. E um dos maiores desafios de toda a missão, em se tratando de um helicóptero tão pequeno e dependente de luz solar, foi suportar as baixas temperaturas de Marte. Isso porque, para evitar danos à sua eletrônica, ele precisava manter o seu interior aquecido, o que em condições tão severas se tornava uma missão realmente desafiadora. Felizmente, apesar de alguns sustos no decorrer da missão, a verdade é que ele sempre conseguiu se virar com o frio, e isso, aliás, é uma característica comum mesmo em drones aqui na Terra. Eles são projetados para suportar condições piores do que aquelas para as quais eles de fato serão usados, e dificilmente vão dar algum problema, contanto que cuidados sejam tomados. Pois é, pessoal, com drones não dá para simplesmente comprar ele e sair voando, é preciso tomar alguns cuidados. E é por isso que eu sempre recomendo a FlyPro para quem está pensando em comprar um drone da DJI. Além de ser uma das lojas mais tradicionais do mercado, comprando com eles tu não vai ter que te preocupar com detalhes importantes como ativação, calibração, atualização, registro, homologação e até mesmo com manutenções periódicas. Isso porque ao comprar um drone com eles, tu pode escolher entre receber ele lacradinho ou então pronto para voar. E como se isso não bastasse, para facilitar mais ainda, depois de 6 meses de uso ainda tem direito a uma revisão gratuita. E isso, pessoal, é tradição. Até parece que a FlyPro é a única que oferece isso, né? Cara, provavelmente não é, mas faz o seguinte: se tu estiver fazendo cotação de preços para comprar o teu drone, só pergunta o que eles oferecem, porque daí tu vai saber o que realmente eles estão acostumados a oferecer. Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer um pouco melhor a FlyPro e, assim como a equipe do Ingenuity, fazer tudo certinho para evitar problemas, ou melhor, dentro daquilo que está ao nosso alcance, né, pessoal? Já que risco sempre vai existir. O que a gente faz é minimizar esses riscos, muito embora às vezes não seja o suficiente. E infelizmente foi isso que aconteceu com o Ingenuity. Apesar da sua jornada já ter sido muito maior do que o esperado, vocês acreditam que ela podia tranquilamente ter sido ainda maior? Pois é, pessoal, apesar dele já ter apresentado alguns probleminhas ao longo da missão, a bem da verdade é que ele ainda estava em boa forma e poderia tranquilamente realizar mais alguns voos. No entanto, ele acabou tendo que encerrar sua missão após danificar uma das pás do seu rotor durante um pouso mal sucedido. Que azar, né? Mas no final das contas, né, gente, ele já estava ali fazendo hora extra, de modo que, indo contra todas as probabilidades, a missão do Ingenuity foi um grande sucesso, muito maior do que o esperado. Chamou atenção ainda mais para o uso de drones em missões de exploração espacial. Ingenuity demonstrated how flight can enhance operational missions, and it's helping us in the search for life on Mars. E é por isso que agora a gente vai abandonar o frio de Marte e seguir viagem rumo a um planeta cerca de 17 vezes maior do que ele.
Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, sendo um dos 4 gigantes do nosso sistema solar. Só que ao contrário de Urano e Netuno, que são chamados de gigantes gelados, Saturno, junto com seu vizinho Júpiter, são chamados de gigantes gasosos e são compostos principalmente por hidrogênio e hélio. E eu sei que a maioria dos cientistas devem considerar Saturno um planeta extremamente interessante e provavelmente existem bons motivos para isso, mas confesso para vocês que para mim, como entusiasta da exploração espacial e extremamente empolgado com a ideia de conseguir algum dia ver o ser humano pisando em algum outro planeta, me empolga muito mais falar sobre planetas rochosos como Marte ou, por que não, até mesmo algumas luas de Saturno. E por falar nisso, por acaso vocês têm alguma ideia de quantas luas Saturno tem? Chuta aí, vamos lá. São mais ou menos de 10. Menos, né? 10 é muita coisa. Errado, pessoal. Até o momento, contando só aquelas que já foram nomeadas, são nada menos do que 146 luas. Entre elas, Jápeto e a sua incrível cordilheira equatorial, Rhea, que é a segunda maior e acredita-se que, assim como Saturno, também tem o seu próprio sistema de anéis. Olha aí que coisa bem bonita. Mimasa eu deveria chamar de Estrela da Morte, Encélado com seus geysers de água líquida e grande potencial para a busca de vida, e é claro, Titã, maior lua de Saturno e segunda maior do sistema solar, com seus rios de metano e também conhecida como destino da missão Dragonfly. Mas peraí, se Encélado é tão promissora com toda a sua água e moléculas orgânicas, por que diabos que a NASA resolveu ir para Titã? Bom, eu vou explicar isso aí para vocês e vai ser agora. Por tudo que a gente já sabe a seu respeito, Encélado poderia muito bem ser um destino bem mais óbvio para uma missão de estudo. E de fato é, tanto que a Agência Espacial Europeia já anunciou planos de explorar a promissora Lua, que mesmo estando longe demais do Sol para abrigar oceanos de água líquida em sua superfície, acreditem, eles existem, graças à atração gravitacional descomunal de Saturno que gera atrito suficiente para derreter o gelo e formar um oceano de água líquida. Olha que coisa incrível, pessoal, mas vocês sabem o que é mais incrível do que Encélado? Pois é, Titã. Tanto que diversos cientistas já declararam que se tivesse que viver fora da Terra, iriam preferir 1000 vezes viver em Titã do que viver em Marte. Por quê? Bom, apesar de Titã ser uma lua, é possível dizer que de muitas maneiras ela se parece muito mais com um planeta. Para início de conversa, olha que fantástico, Titã tem uma atmosfera espessa. E isso, meus amigos, literalmente é uma coisa única, já que nenhuma outra lua do sistema solar tem isso. Ela tem cerca de 1,5 vezes a pressão de superfície da atmosfera da Terra, e isso quer dizer que nós, seres humanos, provavelmente não precisaríamos usar trajes pressurizados para caminhar pela superfície. Mas isso não significa que seria possível sair para passear de camiseta e bermuda, já que a temperatura por lá gira em torno de menos 178 graus negativos, mas ainda assim já simplifica bastante as coisas. Além disso, como a atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, é bem provável que montar uma lojinha para vender respiradores de oxigênio por lá seria um bom negócio. Mas tirando isso aí e alguns outros inconvenientes, as condições em Titã são realmente muito boas e com direito a alguns requintes. Por exemplo, como Saturno e consequentemente Titã ficam muito longe do Sol, a luz do dia lá é um pouco fraca, bem parecida com aquela de um pôr do Sol aqui na Terra. É a famosa penumbra, pessoal. E aí, né, se por um lado é pouco provável que os possíveis habitantes de Titã sejam conhecidos por suas peles bronzeadas, por outro, eles iam poder desfrutar de uma vista magnífica de Saturno sempre que olhassem para o céu, pelo menos os que morassem no polo que fica sempre virado para Saturno. E tem mais. Um dos problemas que ainda desafia os cientistas atualmente quando se trata de viagens espaciais e permanência no espaço é a radiação. Segundo a NASA, para evitar risco de câncer, os astronautas só podem permanecer além da órbita baixa da Terra por no máximo 200 dias. Então a gente sabe que para viver por longos períodos na Lua ou em Marte, a gente seria obrigado a passar boa parte da nossa vida em habitats subterrâneos para ficar protegidos. No entanto, em Titã, a radiação que chega na superfície é extremamente de boas, já que ela é filtrada pela atmosfera, e graças a isso, ao invés de viver escondido no subsolo, a gente seria livre para explorar toda a superfície, seja por terra, por mar, já que apesar de lá ser muito frio para ter água líquida, ainda assim Titã tem lagos e mares de metano, e muito provavelmente eles são navegáveis, ou até mesmo se a gente quisesse, voando. E o editor não exagerou colocando essa imagem aí, pessoal. É que como a atmosfera de Titã é mais densa que a nossa e a gravidade é de cerca de 14% da gravidade da Terra, para voar a gente literalmente só ia precisar amarrar asas nos nossos braços e bater eles como os pássaros fazem. Quem é que não ia querer viver num lugar desses? E se eu, que não fui feito para voar, além de ser gordo, seria capaz de voar lá? Imagina um drone, que é uma máquina feita para isso. Pois é, a coisa agora começa a fazer sentido, né? Só que antes de continuar a história, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo.
em termos geológicos, claro. Se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC e etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado e você recebe pelos correios na tranquilidade do seu lar. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. Antes que a gente pudesse cogitar realizar uma missão como a Dragonfly, foram necessários mais de 400 anos de estudo, ou na verdade até mais. Isso porque, junto com Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, Saturno é um dos 5 planetas visíveis a olho nu aqui na Terra, e por esse motivo ele já era observado por muitas civilizações na Antiguidade, quer dizer, eles já sabiam que existia, apesar de não saber muito mais do que isso. E foi só no ano de 1608 que Galileu Galilei percebeu que Saturno tinha algo diferente, quando ele decidiu apontar o seu telescópio para ele e ficou surpreso com seu formato. Devido à baixa qualidade da imagem, ele acabou concluindo equivocadamente que o planeta possuía 2 lóbulos, um de cada lado. E aí foram necessários outros 50 anos para que Christian Huygens descobrisse que na verdade não se tratavam de lóbulos e sim de anéis. E de quebra, ele ainda conseguiu identificar a primeira e também a maior de todas as suas luas, Titã. Depois disso, a ciência continuou evoluindo, a gente continuou aprendendo várias coisas sobre Saturno e Titã, mas foram necessários alguns séculos até que a gente pudesse finalmente visitar as proximidades de Saturno pela primeira vez. Isso aconteceu em setembro de 1979, quando a nave espacial Pioneer 11 passou por ele e, inclusive, quase colidiu com uma das suas luas. Depois foi a vez das sondas Voyager 1 e Voyager 2, que descobriram tanta coisa sobre Titã que levaram os pesquisadores a planejarem uma visita mais íntima, digamos assim. E dessa forma, então, surgiu a missão Cassini-Huygens, que viria a ser realizada a partir da cooperação entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in, roll program is in. We have cleared the tower, and the Cassini spacecraft is on its way to Saturn. Essa, aliás, é uma foto real, tirada pela sonda Cassini e sim, pessoal, aquele pontinho mais claro ali é a Terra, o que quer dizer que esse é um retrato instantâneo de onde você, eu, Kim Jong-un, Bill Gates, Mick Jagger e até mesmo Silvio Santos estávamos no dia 19 de julho de 2013. O conjunto Cassini-Huygens era formado por 2 módulos, a sonda Cassini, projetada para se conectar gravitacionalmente ao corpo celeste e ficar dando voltas ao seu redor, e o módulo Huygens, especificamente construído para se desacoplar da sonda e pousar na superfície. O lançamento ocorreu em 1997 e após longos 7 anos, em julho de 2004, a sonda Cassini entrou na órbita de Saturno. Em janeiro de 2005, foi a vez do módulo Huygens se desconectar e iniciar sua descida para a superfície de Titã. Apesar da missão do módulo de pouso ter sido bem mais curta, a sonda Cassini orbitou Saturno durante 13 anos, período durante o qual nos enviou informações inestimáveis, permitindo que os pesquisadores estudassem a temperatura e a composição da sua atmosfera superior e identificassem as diferentes estações. Já o módulo Huygens, que pousou na superfície de Titã em um terreno cheio de pedregulhos e poeira, comprovou a existência de nuvens, lagos, rios e neve de metano, além de água congelada e hidrocarbonetos. E foi graças a essa missão que diversas peças do quebra-cabeça foram montadas, permitindo que a NASA decidisse que já era hora de dar o próximo passo. O programa New Frontiers da NASA aborda objetivos específicos de exploração do sistema solar identificados como prioridades máximas pela comunidade científica planetária, e é composta por 4 missões, sendo elas a New Horizons, cujo objetivo era estudar Plutão, a Osiris-Rex, que em 24 de setembro de 2023 retornou à Terra com uma cápsula contendo material retirado de um asteroide, a Juno, que desde 2016 se mantém em órbita de Júpiter, e claro, a Dragonfly, sobre a qual a gente vai falar em detalhes agora.
Em 2016, quando a NASA disse que iria considerar propostas de missões para Titã em seu programa New Frontiers, alguns membros da equipe do APL perceberam que a convergência de duas tecnologias aeroespaciais, ou seja, os drones e um bagulho chamado MMRTG, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, poderiam viabilizar o uso de uma aeronave para explorar a superfície da Lua de Saturno. E isso não era de forma alguma uma constatação aleatória. Os 13 anos de dados enviados pela Cassini permitiram que a equipe da missão concluísse que a melhor forma de explorar a atmosfera densa e calma de Titã seria utilizando um veículo aéreo, e permitiram também que fossem determinados um período de clima ameno e um local de pouso seguro e próximo a alvos cientificamente interessantes. O início da jornada estava previsto inicialmente para ocorrer em 2006, porém em 2020 ele foi postergado para 2027 e em 2023 acabou sendo postergado novamente, dessa vez para 2028, devido a uma série de fatores. Independente da data exata, no entanto, a partir do momento em que deixar o solo terrestre serão necessários cerca de 6 anos para percorrer os 1,2 bilhões de quilômetros que separam a Terra de Saturno. A NASA ainda não decidiu qual será o veículo utilizado para o lançamento da missão, mas assim que for lançado e chegar ao espaço, de alguma forma ela vai precisar chegar até Titã. Para essa parte da missão, ela vai utilizar um sistema de propulsão química monopropelente, e assim que alcançar Titã, ela deverá pousar em um campo de dunas, por onde deverá iniciar sua exploração realizando voos curtos. Depois disso, ela vai iniciar uma série de voos mais longos, de até 8 km, parando ao longo do caminho para coletar amostras até finalmente chegar à cratera Selk, onde acredita-se haver evidências de água líquida no passado, além de compostos orgânicos que poderiam indicar a presença de vida em algum momento da sua história. Pessoal, aquela dúvida, será que estamos sós, continua em alta, né? Pelo menos o suficiente para investir alguns bilhões. A expectativa é que a missão dure cerca de 2,7 anos, e pelo visto isso aí varia, porque em alguns lugares eu ouvi falar em 3 anos, período no qual espera-se que o drone percorra cerca de 175 quilômetros. E isso, pessoal, é quase o dobro da distância percorrida até hoje por todos os rovers de Marte combinados. Só que antes de realizar essas façanhas tão memoráveis, a Dragonfly precisa chegar lá, ou melhor, precisa ser construída. A primeira pergunta que me veio à mente quando eu vi a Dragonfly pela primeira vez foi: por que em Marte utilizaram um helicóptero coaxial e agora eles resolveram fazer um multirotor? Será que eles queriam simplesmente dar uma variada? Testar uma coisa diferente? Bom, não exatamente, pessoal. No caso do Ingenuity, era preciso otimizar peso e consumo ao máximo, e essa diretriz motivou muitas das soluções utilizadas. Já no caso da Dragonfly, como o peso cedeu lugar a outras prioridades, foi possível tomar algumas decisões menos desesperadas, digamos assim, como o formato de multirotor, que se movimenta e se estabiliza simplesmente variando a rotação de seus motores e não depende dos complexos sistemas de sort plate utilizados em helicópteros. E o uso de motores empilhados que, além de potência extra, oferece redundância, permitindo inclusive que ele continue em voo e, obviamente, que a missão continue, mesmo que 2 ou até mesmo 3 motores apresentem problemas. Tá, mas e energia para tudo isso? Bom, assim como os drones terrestres, a Dragonfly vai utilizar baterias de íons de lítio como fonte de energia. E já vi tudo então, né? Vai ser igual carro elétrico. Daqui 1 ano já vai estar voando metade do tempo. Não, nada a ver. Em 1º de julho de 2019, a equipe da missão Dragonfly criou um AMA, ou Ask Me Anything, que é um tipo de postagem popular no Reddit, onde entidades e personalidades influentes se dispõem a responder perguntas enviadas por pessoas comuns. E em uma dessas respostas, eles falaram que estimavam que seriam necessários 2.200 ciclos de recarga das baterias ao longo dos 2,7 anos de missão, sendo que seu limite teórico seria de 27 mil ciclos, ou seja, acho que tá de boa, né? Só que como em Titã a luz do Sol é cerca de 100 a 1000 vezes mais fraca do que na Terra, não ia ser possível utilizar painéis solares para recarregá-las. Ao invés disso, elas vão ser recarregadas lentamente utilizando a energia proveniente de uma unidade MMRTG, localizada na sua parte traseira e que fornecerá energia contínua por meio de decaimento radioativo, que é a mesma solução utilizada, por exemplo, pelo rover Curiosity, que está lá em Marte. A diferença para Marte é que voar em Titã vai ser uma tarefa bem mais fácil.
Como vocês já sabem, para realizar a façanha de voar no planeta vermelho, o Ingenuity foi projetado para ser extremamente leve e tinha a seu favor uma gravidade de apenas 38% da gravidade da Terra. E graças a isso ele era capaz de suspender a sua massa de cerca de 1,8 kg no ar por períodos de no máximo 90 segundos. Para fim de comparação, um helicóptero radiocontrolado classe 500, com peso similar ao do Ingenuity, utiliza um rotor de apenas 97 centímetros de diâmetro e é capaz de fazer gracinhas como essa aí com relativa facilidade. Já no caso do Dragonfly, além da atmosfera extremamente densa de Titã, ele também terá ao seu favor a baixa gravidade. Isso quer dizer que ele iria se comportar lá da mesma forma que uma aeronave extremamente leve se comporta aqui no nosso planeta, o que obviamente facilitou bastante as coisas. Então, para enfrentar esse ambiente, ele foi projetado na forma de um multirotor com o tamanho aproximado de um Mini Cooper, peso de 420 kg e 4 braços, cada um com 2 motores equipados com hélices enormes de 53 polegadas, ou 1,35 metros, contrarrotativas que vão girar uma velocidade máxima de 1.100 RPM. E só por curiosidade, o Dragonfly vai ser capaz de voar a uma velocidade de até 36 km por hora e atingir alturas de até 4.000 metros. A sua autonomia vai ser de cerca de meia hora e ela será capaz de cobrir até 10 km por carga de bateria. 10 km, pessoal, e de novo, para fim de comparação, ao longo de uma década em Marte, o Valente Curiosity foi capaz de cobrir cerca de 28 km. O único problema, se é que a gente pode chamar isso de problema, é que apesar de garantir energia por muitos anos, a unidade MMRTG não é capaz de fornecer energia contínua para os 8 motores beberrões da Dragonfly, e isso é uma coisa que vai ficar a cargo do banco de baterias. Quem está acostumado com drone sabe, por exemplo, esse motorzinho que está equipado aqui na minha TIE Fighter, ele pode consumir até 40 amperes. Nesse caso aqui são 4 e no caso da Dragonfly são 8. E é por esse motivo que antes de cada voo, ela vai ter que permanecer em solo por uma noite de Titã inteira, período necessário para recarregar suas baterias até o talo a partir da unidade MMRTG. Ah, mas isso tá de boa, né? Mais ou menos o tempo que eu levo para carregar a bateria do meu Galaxy S3. Tá, pessoal, mas o problema é que uma noite em Titã equivale a 8 dias terrestres. É meio demorado esse negócio aí, mas funciona, né, pessoal? Isso aí que importa. Assim como quase tudo nessa missão, o sistema de navegação da Dragonfly também exigiu uma abordagem inovadora. Segundo a equipe responsável, o voo autônomo de superfície foi um dos maiores desafios do projeto, e o motivo disso é curioso. É que ao contrário do que ocorre com outros corpos celestes, como Marte, Titã não conta com mapas muito detalhados da sua superfície. E isso decorre do fato de que a sua espessa atmosfera impossibilita que sondas orbitais realizem esse tipo de trabalho, o que equivale a dizer que para se deslocar, a Dragonfly deverá ser capaz de forjar o seu próprio caminho. E como Titã obviamente não possui nenhum sistema de GPS, ela vai ter que contar com um sistema de navegação ótica, que vai funcionar em conjunto com os demais sensores embarcados, que incluem um sistema de medição inercial, radar, lidar e um altímetro ultrassônico. Por meio dele, as imagens obtidas pela câmera serão processadas por algoritmos especializados que farão o reconhecimento de fotos tiradas anteriormente, permitindo que ela consiga rastrear sua posição de forma autônoma. E isso é uma coisa extremamente importante, já que ao pousar em Titã, a Dragonfly estará a 77 minutos-luz de distância da Terra. Vocês sacaram, né? Os bonequinhos lá na NASA vão dar um comando e vai levar 77 minutos para esse comando chegar até a Dragonfly. Então, é exemplo do que já aconteceu com o Ingenuity. Uma vez iniciada uma missão de voo, o próprio veículo vai ter que tomar as próprias decisões e resolver todos os problemas que encontrar sem auxílio humano. Por sorte, novamente, nós temos as características incomuns de Titã nos dando uma mãozinha. Isso porque, devido à densidade e à estabilidade da atmosfera e também à sua distância do Sol, a ocorrência de ventos fortes é extremamente baixa. Mas, como aparentemente a lei de Murphy também se aplica a outros mundos, por via das dúvidas, os projetistas da Dragonfly decidiram equipar ela com o módulo DragMatch, eu acho que é assim que se fala, que é projetado para medir ventos e propriedades atmosféricas. E essas medições sempre serão utilizadas como parte dos critérios de autorização de cada voo, garantindo assim que ela só decole se o clima estiver bom. E é também graças às características incomuns de Titã que o sistema de pouso da Dragonfly também teve que ser redesenhado. Nas palavras de Ken Hibbard, engenheiro de sistemas de missão e líder técnico da Dragonfly no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, ao contrário dos pousos em Marte, comumente descritos como 7 minutos de terror, no nosso caso teremos algo mais do tipo 2 horas de preocupação. Ele vai descer mais devagar e, após a chegada em Titã, a entrada atmosférica e a desaceleração inicial serão feitas usando um aeroshell.
A uma velocidade de Mach 1.5, um paraquedas de arrasto deve ser implantado para desacelerar a cápsula para velocidades subsônicas. Após a desaceleração inicial com o paraquedas de arrasto, um paraquedas maior será implantado para reduzir a velocidade de descida da Dragonfly ainda mais. Nesse momento, o escudo térmico deve ser descartado, os patins de pouso devem ser estendidos e os sensores como radar e lidar devem ser ativados. Ao atingir cerca de 1 km de altura, a Dragonfly será liberada e iniciará uma manobra chamada TPF, visando voar para longe do backshell e do paraquedas para somente depois finalizar o procedimento de pouso utilizando seus próprios motores. Faz sentido, né? Afinal é um drone. Após o pouso, o drone coletará amostras do material da superfície logo abaixo dele, analisará sua química e transmitirá os seus dados para a Terra. Só que, diferentemente dos rovers terrestres, ao invés de rodar lentamente para alguma área próxima, ele poderá simplesmente religar os seus rotores e se deslocar rapidamente para outro local, que podem muito bem estar a quilômetros de distância. E isso não é só o que muda em relação aos tradicionais rovers, que geralmente contam com algum tipo de braço robótico para conduzir experimentos. Ao invés disso, a Dragonfly contará com um instrumento em sua barriga capaz de bombardear o solo com radiação de nêutrons, utilizando os raios gama que esse ataque libera para identificar a composição do terreno. Seus 2 esquis de pouso também carregarão uma broca rotativa percussiva capaz de coletar amostras e conduzi-las por meio de um tubo pneumático para um espectrômetro de massa que poderá então analisar sua composição. Que bagulho complicado, hein? E aliás, esse sistema aí era inicialmente um grande motivo de preocupação para os cientistas da NASA, que estavam preocupados que esse duto acabasse entupido, o que seria um completo desastre. Mas após 2 anos de testes e um redesenho praticamente completo do sistema, felizmente os temores da agência foram bastante amenizados. Enfim, pessoal, pelo que dá pra gente ver, parece que eles já estão com tudo bem planejado e, tecnicamente falando, a missão já poderia até estar num estágio mais avançado, mas por conta de questões burocráticas e ela acabou tendo que ser postergada. Felizmente, apesar dos atrasos, em abril de 2024 ela foi confirmada, com um custo total de 3,35 bilhões de dólares, data de lançamento prevista para julho de 2028 e chegada a Titã em 2034. Pessoal, ainda falta um tempinho. Até lá eu vou estar com o quê? 56 aninhos, e se Deus quiser ainda vou estar aqui e vou fazer um vídeo contando para vocês tudo de legal que aconteceu durante a viagem. Tá beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ainda falta um tempo aí pra Dragonfly decolar, mas ela já é um projeto que tá bem encaminhado e muito provavelmente vai acontecer. Então é questão de tempo pra gente conseguir ver um drone voando numa lua, e não é nem na nossa, é de Saturno. Cara, que coisa fenomenal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal, e se Deus quiser, como eu digo no final de todos os meus vídeos, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. E agora que esse vídeo acabou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, pois fazendo isso você está dando o primeiro passo em sua jornada rumo ao conhecimento e para deixar de ser um droneiro abobado. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Telegram, no X, mais conhecido como antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos, e todos os links estão aqui embaixo na descrição. Mas se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços, e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC e etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado, e você recebe pelos correios na tranquilidade do seu lar. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. E se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente, e conforme o sábado vai chegando, vai sendo inundado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, saiba que você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção, essa é uma consultoria de baixo custo criada exclusivamente para ajudar pessoas como você a escolher um drone de filmagem FPV ou apenas para uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos, tenho certeza que existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras.
Fora isso, você encontra todas as camisetas que eu uso nos vídeos na loja Drone Mood Brasil, assim como moletons, bonés e também alguns acessórios, como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí, e sim, ainda é Drone Modelismo, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome do canal, que, como vocês sabem, é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.